Bom dia, pessoal. Vou fazer outro vídeo sobre o cálculo da pressurização de escada, de sistema de pressurização de escadas, PLT 13 na versão 2019. Na verdade, eu vou refazer esse vídeo porque o anterior eu achei que não ficou muito bom, tá? Então vou dar uma melhorada aqui na explicação e pegar outro exemplo prático, tá? Vou me ater especificamente aos cálculos. Ok? Então vamos lá, sem mais delongas. Ah, então, nosso exemplo, nosso cálculo vai seguir o que está na IT 13 do Corpo de Bombeiros na versão 2019. Okay? Então vamos lá para um exemplo. Nosso prédio é um prédio de escritórios, a divisão é D1, PLT 14. Número de pavimentos. Então eu tenho um térreo mais 11 andares. Significa que eu tenho um total de 12 pavimentos. 12 pavimentos. Então vamos lá. O roteiro de cálculo que está na IT13, o exemplo que está lá é esse aqui. Tá? Eu vou depois deixar disponível esse arquivo em Word. Aí é só você mudar de acordo com a edificação, o número de pavimentos e o uso da edificação que você estiver projetando. Okay? Então vamos lá para os parâmetros de cálculos de vazão de ar. Tá? Então eu tenho a quantidade de pavimentos com comunicação com a escada, é um total de 12 pavimentos. Então, vamos pegar aqui um desenho que eu fiz esquemático. Então nós temos 12 pavimentos. Então tem um térreo e tem mais 11 andares, tá? Então vem aqui 11 andares, ok? Altura 33 metros, está sem escala esse desenho, ok? Então eu tenho 11 pavimentos e tem um térreo que dá saída para a via pública, né? Então o térreo é meu piso de descarga. Então aqui tem uma porta corta-fogo de saída e os demais pavimentos nós podemos encarar como portas de acesso à escada. Então o usuário acessa a porta, entra pela porta, acessa a escada e vem descendo até encontrar uma porta de saída, uma porta corta-fogo de saída. Então, voltando aqui, né, então eu tenho 12 portas, está aqui, o total de portas, ok? Então, vou lá contando o número de andares e o número de portas. Então, tem uma porta porta-fogo por andar, totaliza 12, tá? A quantidade de portas de ingresso são de 11 portas. Sabe por que 11 portas? Vamos voltar lá no desenho. Aqui, se você está no 11º andar, você vai ingressar numa porta e depois acessar a escada. Aí o que acontece? Você vem, a escada está aqui, né, vem descendo, vem descendo, vem descendo. Então, cada andar tem uma porta de ingresso. Significa que eu entro na escada pela porta de ingresso, acesso a escada e vou descendo. É isso aqui, mais ou menos, né? Vou descendo até chegar no piso de descarga e aí acesso à área externa. É isso. Então são 11 portas, tem 11 andares, tem 11 portas de ingresso. E a última porta é de saída, certo? Então 11 portas de ingresso na escada e a porta do térreo é a porta de saída. Então tem lá no térreo uma porta corta-fogo simples. Porta corta-fogo simples é uma porta com altura de 2,10 e largura de 90 centímetros, tá? Ou 0,90 metros. É uma porta simples. Então, a quantidade de portas abertas a serem consideradas no cálculo, nesse caso, o NPA, né, esse PA aqui, entenda como porta aberta, tá? Fica mais fácil entender as abreviações. Conforme o anexo B, edifício de serviços profissionais, que é o tal do D1, a divisão D1. Isso aqui você encontra na IT 14, tá? Na versão 2019. Bom, voltando agora na IT 13, a tabela está aqui, ó. Essa tabela aqui, tabela do anexo B. Então, vou fazer o seguinte, vamos lá de novo, no
no Paint. Vou colar a tabela aqui. Então, a tabela do anexo B está aqui. E eu estou aqui, ó, trabalhando aqui, né? No grupo D. Estou aqui no grupo D. Importante você saber usar bem essa tabela. Então, é serviço profissional. É um prédio de escritórios. Tem um escritório de engenharia, escritório de direito, de advocacia, etc. E eu estou aqui, ó, na altura, né, nessa coluna aqui, que é o critério de altura. Então, eu estou aqui. Então, eu desço aqui na coluna e vou estar aqui acima de 21 metros, porque minha edificação tem 33 metros. Aí já tiro aqui da tabela o número de portas que eu vou considerar aberta. Né? Venho descendo, cruzo a linha com a coluna, então são 2 portas, tá? Aí, continuando na tabela, ela exige também um grupo motogerador automatizado. Né? Esse é outro caso, depois você vai prever no teu projeto. Sim, então precisa colocar. E aqui, precisa duplicata do grupo motoventilador? Seria 2 grupos motoventiladores? No nosso caso, não. Seria sim se for a partir de 60 metros. No caso, nosso prédio tem 33 metros, então não. Então vamos voltar lá no cálculo. Ok? Então já expliquei aqui o porquê desse 2, número de portas abertas que serão consideradas no cálculo, sendo 2. Imagina-se que numa situação de incêndio, o grupo motoventilador entra e aí 2 portas ficam abertas. Então vai ocorrer ali uma perda de carga, né, uma perda de pressão através dessa porta. Então tem que ser, digamos que seria um incremento de pressão de vazão necessária. Área de vazamento. Então, essas são as premissas do cálculo, tá? Área de vazamento por meio de frestas da porta corta-fogo que comunicam a escada pressurizada com os diversos pavimentos, adotando PCF simples e batentes rebaixados. Né? Já vamos explicar. Conforme a tabela 2 do anexo A, então se pegar lá a tabela 2 do anexo A da IT, aqui, tabela 2, ela vai te dar o tamanho da porta, né? Eu falei, 2,10 por 0,90, 2,10 por 0,90, 2,10 de altura por 90 centímetros de largura. Né? A área de escape 164, com a porta totalmente aberta e com ela fechada, que escapa pelas frestas. A área de frestas, né, de vazios é 0,03 metros. Que seria isso aqui, né? Essa área de 003 é para a porta de ingresso, tá? Então são as portas, são essas portas aqui que ficam nos pavimentos, nos andares, tá? São portas de PCFs de acesso. Tá? O térreo é PCF de saída. Então a IT, ela dá o seguinte dado. Então você tem aqui a PCF e o piso. Aqui está a fechadura da PCF, tá? Que são esses vazios? São essas frestas que tem aqui, ó, no entorno da PCF. Tá? E tem a soleira dela que também tem um vazio pequenininho lá. Então o ar sai por aqui. Essas são as frestas. No caso de porta de ingresso, a área dessas frestas é 003. Na porta de saída é um pouquinho maior de acordo com a IT, que são, né, as frestas aqui, é 004. Então, tomar atenção aqui. Área de passagem de ar por meio do vão de luz de uma porta corta-fogo aberta. Então, como eu falei, situação de incêndio. A IT, na tabela 1, fala que é 1,64. Seria o vão da porta, né? Pensa numa porta aqui, ó. O batente da porta, né? Tem em torno de 2,10 de altura e a largura em torno de 0,90 metros. Seria fazer 2,10 vezes 0,90. Dá mais ou menos isso. Vamos pegar aqui. 2,10 vezes 0,9, né?
mais ou menos isso daqui dá 1,89, aqui está dando 1,64. Isso é tabelado, mas é aproximação. E o fator de segurança, depois, no final do cálculo, vai ser acrescentado esses fatores aqui. Quando for duto metálico, feito em chapas metálicas, é 15%. E depois tem um vazamento para dutos não identificados, que é de 25%, ok? A velocidade mínima que o ar tem que sair pela porta é de 1 metro por segundo. Tá? Então, o vento tem que percorrer 1 metro a cada segundo, né? Velocidade do vento que sai pela porta. Então vamos agora para os cálculos. Né? Cálculo do suprimento de ar necessário para obter o diferencial de pressão entre a escada e os ambientes contíguos. Tá, situação considerada. Né? Nossa situação é uma situação de sinistro, situação de incêndio. Vamos calcular aqui, agora, todas as PCFs, considerando que todas elas estão fechadas. Tá? E o diferencial de pressão é de 50 pascal, de acordo com a IT. Diferença de pressão entre espaço pressurizado e ambiente contíguo. Quer dizer, o espaço dentro da escada, que está pressurizado, e o espaço de fora. Tá? Tem que ser 50 pascal. Ou seja, basicamente, na prática, que deve ser, né, a pressão dentro da escada tem que ser maior do que a pressão fora. Exatamente para a fumaça não entrar dentro da escada. Por isso que fala escada pressurizada. E a fumaça sempre vai de um ponto de alta pressão para um ponto de baixa pressão. Então, dentro da escada tem um ponto de alta pressão. Dessa forma, a fumaça não vai entrar. Essa é uma explicação bem simples. Então, agora, vamos calcular as áreas de restrição, que é o escape de ar através das frestas. Tá? Então, aqui, ó, vou calcular quanto de ar vai vazar pelas frestas, né? Então, tenho aqui, primeiro, o número de portas de ingresso. Vou voltar lá no desenho. O número de portas de ingresso são do primeiro pavimento até o 11º. Então, eu estou falando de 11 portas de ingresso, ok? Eu vou entrar dentro da escada pressurizada. Então, aqui são 11 portas. Número de porta de saída, esse S aqui é saída, tá? E é lógico, o P é porta e aqui esse I é ingresso. Número de porta de saída, então, se eu tenho um térreo, que é por onde sai, o número de porta de saída, logo, é uma porta, totalizando 12 pavimentos. Vou botar no desenho, né? Então, tenho o térreo mais 11. Então, totaliza 12 andares, 12 pavimentos. Vamos lá, então. Cálculo da área de escape de ar. Né? Quanto de ar vai sair pelas frestas da porta corta-fogo, das PCFs, né? Dos andares, do primeiro ao 11º andar. Então, estou falando de 11, né? 11 portas de ingresso. Está lá em cima. Então, eu vou fazer 11 vezes a área de fresta de cada porta. Então, vai dar 11 vezes 0,03. 0,33. Vamos lá. 11 portas vezes 0,03. 0,33 metros quadrados. Então, esse valor aqui vai ser 0,33 metros quadrados. Agora eu vou calcular a área de escape das PCFs ou da PCF de saída. Né? A área de escape da PCF de saída. Pessoal, PCF de saída só tem uma, que é a PCF do térreo. Então vai ser 1 vezes a área de frestas da PCF de saída. Né? PCF saída. O S é saída. Então vai ficar aqui 1 vezes 0,004. Vai ficar... Então, o APS, a área da porta de saída, das frestas, tá? Vai ser 0,04 e a unidade é metro quadrado. Ok, então, continuando. A área total de restrição, que é a área das frestas, então, eu tenho
que é a área das portas de ingresso mais a área da porta de saída. Então, a área da porta de ingresso é 0,33 mais a área da porta de saída, 0,04. Essa conta vai dar 0,33 mais 0,04, 0,37 metro quadrado. Então, vamos aqui, ó, 0,37 metro quadrado. Então, seguindo, agora eu vou calcular o fluxo de ar necessário, né, quando todas as portas estão fechadas. Né? Se a porta está fechada, vai estar saindo ar pelas frestas. Você vai estar tendo perda de pressão ali pelas frestas. Ok? Então, aqui, ó, portas fechadas, tá? Então, o cálculo do tal do QFT, o fluxo de ar com portas fechadas, né? Esse é o fluxo total, é de acordo com a equação 1, 0,827 vezes a área de restrição, que é essa área aqui, ó. Nós calculamos 0,37, vezes P, tá? Elevado a 1 sobre N. E o P é a diferencial de pressão, aqui, ó, entre o espaço pressurizado e o ambiente contíguo. Isso está lá na IT, tá? Está no corpo da IT 13. Ela limita esse valor a 50, e esse P refere-se a esse valor aqui, é o 50 Pascal, tá? Então, vamos lá. Então, a área de restrição, esse A é a área de restrição calculada, 0,37. Então, está aqui, ó. 0,37. Isso aqui já calculado. Diferencial de pressão, conforme o anexo A. Então, esse valor já tem. Índice numérico, na maioria dos casos é 2, porque a IT fala que é quando você tem PCF, tá? Se for janelas, eu nunca vi um caso assim, esse índice vai para 1, se não me engano. Mas a maioria dos casos é 2. Tá? Então, vamos lá. Esse valor aqui é da equação, é da fórmula, vezes a área é 0,37. Tá aqui, ó, a área de restrição, que é o A. Então, esse valor aqui da equação é o A, que é a área. Esse valor aqui é o P, é a pressão, elevado a 1 sobre 2, 1 sobre N, e N é 2. Fazendo essa conta, lembrando o seguinte, que 50 elevado a meio é a mesma coisa que a raiz quadrada de 50. Né? Que se fosse elevado a 1/3, seria a raiz cúbica de 50. Então, ficaria isso aqui, ó, 50 raiz. 707. Então, vai ser, nossa conta vai, vou colocar aqui 0,827 vezes 0,37 e vezes 7, que é a raiz de 50. Porque 7 vezes 7 é 49, então é uma aproximação. Isso vai dar o seguinte, então eu vou colocar aqui, ó, 0,827 vezes 0,037 vezes 7. Isso vai dar 2,15, né? Vou arredondar ali. Então, a vazão de ar total com as portas fechadas vai dar 2,15 metro cúbico por segundo. Então, essa vazão é calculada com portas fechadas, tá? Tá aqui, ó, portas fechadas. Que aí eu estou calculando a vazão que sai pelas frestas da porta. Agora, nesse item, no 3, vamos calcular o suprimento de ar para a condição porta aberta. Bom, voltando aqui, pessoal, então, vamos calcular agora os cálculos do suprimento de ar necessário quando as portas estão abertas, ok? Vamos lá, então.
Nós fizemos o cálculo com portas fechadas e agora vamos fazer com portas abertas. Isso tudo conforme o exemplo da IT13. Vamos lá então. Condições consideradas. A área de passagem por meio do vão de luz de uma porta corta-fogo é 1,64. Voltando lá, o que é essa área? É a área da porta aberta. Mas pensa aqui no vão, então você tem uma altura de 2,10 e a largura da porta é 90 centímetros, a largura padrão. Então, essa área refere-se a uma porta aberta, que é isso aqui, ó. Tudo isso aqui vazio, todo esse vazio aqui tem essa área, 164. E por aqui sai bastante ar, né? Se a pressurização estiver ligada, você vai ter uma perda, digamos assim, de ar aqui, ó, saindo por aqui. É isso que nós vamos calcular agora. Só que, é lógico, você não vai calcular com todas as portas abertas, porque teria que ter um ventilador assim monstruoso, né? Então, a IT13, ela limita esse número de portas. No nosso caso, são 2 portas, né? Já mostradas aqui na tabela do anexo B. Está aqui, ó. Número de PCFs consideradas abertas, 2. Então, vamos usar esse valor aqui. Tá? Como eu falei, se você considerar aí todas 11 portas abertas, eu não sei se existe um ventilador capaz de suprir isso aí, né? Mas, enfim, a situação que se espera num caso de incêndio é que a pessoa entrou e travou uma porta lá, né? A porta você tem que puxar a porta e ela fecha por meio de um sistema de molas. Pode acontecer, num caso de incêndio, alguém travar uma porta, 2 portas, que se espera que sejam até 2, né? Mas, enfim, a situação de sinistro é isso que define a IT. A área de passagem por meio das frestas de uma porta corta-fogo fechada. Então, as frestas da porta, voltando lá, né? A porta está fechada aqui, ó. Só que aí você tem, no entorno dela, alguns vazios, né? Você não tem um fechamento 100%. Aqui na soleira também tem. Somando tudo isso, dá essa área aqui, 0,03 metro quadrado, tabelado pela IT. Aqui é o seguinte, quantidade de portas fechadas a serem consideradas no cálculo. Se eu tenho 12 andares, né? Na verdade. Eu estou considerando 2 portas abertas, então eu subtraio 2 portas aqui, eu vou ter 10 portas fechadas, né? Então, NPF vai ser 10 PCFs. Número de portas fechadas, né? Voltando lá no desenho. De todas essas portas, eu vou considerar 2 abertas. Qual andar? Não sei. Pode ser no 9º, pode ser no 7º. Uma situação de sinistro. Tá? Se tem 12 andares e 2 estão abertas, o número de portas fechadas será de 10. Então, está aqui. 10 portas fechadas, né? E a velocidade mínima de ar que deve sair da porta, por uma porta aberta, tem que ser de 1 metro por segundo, conforme critérios da IT. Então, vamos lá. Cálculo da área aberta, considerando as portas abertas. Então, vou considerar as 2 portas abertas, mais as frestas da porta, tá? Então, são áreas de escape de ar. As 2 portas abertas, definidas pela tabela, e todas as frestas das portas fechadas. Porque não é porque a porta está fechada que não escapa ar. Escapa ar, como eu falei, pelos vazios da porta. Ela não é hermeticamente fechada, né? Então, vamos ver. O AVL, pessoal, só voltando, eu melhorei aqui, ó. Então vamos lá. Ó, o APA cálculo da área aberta é igual a AVL vezes NPA mais APF vezes NPF. Vamos definir aqui o que
que significa essas letras, né, essas abreviações? Esse AVL é a área da porta aberta, a área da PCF aberta, que é igual a 1,64 metro quadrado, conforme a IT. Ok? Então, essa é a área da porta aberta. Número de portas abertas é o NPA. Tá? Isso aqui é o número de PCF aberta. Então, o número de PCF aberto são 2 PCFs, conforme a tabela que nós vimos. Ok, esse APF, esse monte de abreviação aqui confunde a gente, né? Esse APF é a área das frestas, a área de frestas, que é igual a 0,03 metro quadrado por porta, né? Cada porta tem isso, conforme a IT. E esse NPF é o número, no caso, são as portas fechadas, número de portas de PCFs fechadas. Agora sim, o número de PCFs fechadas é 10, são 10 PCFs fechadas e 2 abertas, conforme a tabela da IT. Então vamos lá, pessoal. O AVL, esse termo aqui, é 164. Então eu vou lançar aqui, ó. 1,64. Esse então é o nosso AVL, que é a área da porta aberta. E o número de portas abertas é 2. Isso aqui é da tabela. Aí eu somo com mais. A área de frestas, né, por porta é 0,03. 0,03. E o número de portas fechadas é por onde existem frestas, que cada uma vale 0,03, é de 10. Então, fazer esse cálculo. Né? 1,64 vezes 2. 3,28. Então, esse termo aqui é igual a 3,28. Então, o APA é igual a 3,28 mais 0,03 vezes 10. 10 portas fechadas. 0,3 mais 0,3. Então, a área das portas abertas, considerando 2 portas totalmente abertas e a vazão que sai, o vento que sai pelas frestas, vai ser de 3,28 mais 0,3. 3,58. Então agora vamos calcular a vazão através da porta aberta, né? O tal do QAT. Então, esse QAT é a vazão de porta aberta. QAT, pela equação dada pela IT, é a área da porta aberta mais a velocidade que o ar sai pela porta aberta, que é da IT também, que é de 1. Então, simplesmente é colocar esse valor aqui calculado, 3,58 vezes 1 é 3,58 metro cúbico por segundo. Cálculo da vazão de ar considerando o incremento de valores referenciais em vazamento, de vazamentos e dutos e vazamentos não identificados. Tá? Então, duto metálico 15%, não identificado 25%. Desculpe, pessoal. Aplicação das condições previstas na equação 4. Então, aqui é o seguinte. Deixa eu dar uma melhorada nisso aqui. Voltando aqui, pessoal, vamos aqui agora para finalizar
as condições previstas na equação 4, que está lá na IT 13. Tá. Esse QFT nós já calculamos, é a vazão das frestas. Vamos buscar esse valor. QFT está aqui, ó. Calculei a vazão que sai pelas frestas, 2,15 metro cúbico por segundo. Vamos lá, 2,15, é isso mesmo, né? 2,15 metro cúbico por segundo. Então tá aqui, ó. 2,15 metro cúbico por segundo. E o QAT é a vazão que sai na porta aberta, né, com as portas estão abertas, ó. QAT 3,58 metro cúbico por segundo. Aqui é simples, é só você pegar o maior valor. O maior valor é esse daqui. Então, a nossa vazão total vai ser de 3,58. Então, você sempre pega o maior valor, tá? Então, aqui o entendimento é o seguinte, você calculou com porta fechada. Calculou só as frestas, o ar que sai ali. A vazão de ar que sai por todas as portas fechadas, né? Sai pela fresta. E no segundo cálculo, nós calculamos com duas portas abertas. Tá? Então, aí você vai ter dois valores de vazão. É só pegar o valor maior. Tá? Sempre pegar a situação mais favorável aqui no caso, né? Agora, finalizando os cálculos, é necessário acrescentar os fatores de segurança, tá? Esse QTS aqui é a vazão e esse S com os fatores de segurança. Então, note aqui que nós vamos multiplicar por 1,4, que significa que desse valor vai ser aumentado 40%. De 3,58 você vai somar mais 40% desse valor. Tá? Esse é um incremento de segurança. Tá? 3,58, então, nós vamos pegar 3,58, esse valor aqui, ó, que é o maior valor, metro cúbico por segundo, vezes 1,4. Vai majorar em 40%. Isso vai dar 3,58 vezes 1,4. 5,0 metro cúbico por segundo. Então, é uma majoração de 40%. Então, essa vai ser o QTS com o fator de segurança. O fator de segurança é esse assim aqui, ó, esse S, que é 40%, vai nos fornecer uma vazão final do sistema. Então, a vazão do grupo motoventilador, resumindo, vazão do GMV, grupo motoventilador, será de 5 metros cúbicos por segundo. Para esse nosso caso em estudo. Joia, pessoal? Então, é isso que eu quis refazer para explicar melhor, né, esse cálculo simplificado. Na execução, o ideal é fazer um projeto executivo, e aí vão ser calculadas as perdas de carga lá nos cotoveiros, nas grelhas, enfim. Isso aqui é um cálculo bem simplificado, tá? Mas o bombeiro aceita dessa forma, né, um projeto básico, e depois na execução, contrata-se uma empresa de ventilação, de ar-condicionado, aí eles fazem um cálculo mais detalhado. Existem softwares para calcular, etc, etc. Mas, para aprovar o projeto no bombeiro, isso é o suficiente, tá? E aliás, né, o cálculo e o projeto com os detalhes. Né? Enfim, espero que tenha ajudado. E qualquer dúvida, por favor, podem colocar nos comentários. Se puderem, dê um like, né? Ou um dislike. Eu agradeço. Muito obrigado.